dia, criança. Hoje teremos mais uma aula de história, onde nós vamos trabalhar a questão da preservação das primeiras formações urbanas. Como vocês viram na última aula, nós trabalhamos a questão lá na geografia, o espaço urbano, né? Vocês já sabem que o urbano faz parte da cidade. Então, trazendo para a história, como nós vamos preservar. O que é preservar? É conservar. Então, hoje nós vemos lá no livro de vocês a questão, cada cidade tem uma história diferente, não é mesmo? Considerando a sua origem, as atividades econômicas que influenciaram o seu crescimento, os habitantes, os tipos de construções e os lugares de convivência, além dos costumes da população. Em algumas cidades pode existir uma construção antiga que é considerado um patrimônio. Então, patrimônio, nós vamos ver que é um conjunto de bens materiais e imateriais que revela a história de um lugar, de seu povo e a sua relação com o ambiente. Também apresenta marcas valiosas do passado que devem ser preservadas e transmitidas para as futuras gerações. Trazendo aqui para a nossa cidade, São Luís é considerado patrimônio cultural da humanidade, porque nós temos várias construções, nós temos ali o centro histórico, onde ele recebeu o título, esse título que eu já falei para vocês, porque a preservação daquelas construções, praças e tudo. Então, aí nós temos que o patrimônio, ele pode ser material e imaterial. Trazendo o que é isso? Então, patrimônio material são as pinturas, as construções e os monumentos. E imateriais, a questão das danças, da culinária e da música. Continuando aqui no texto de vocês, do livro, nós temos: ao obter o título de patrimônio, a construção recebe proteção e tratamento especiais para a sua preservação, como a Casa do Butantã. Ela foi construída no período colonial brasileiro, nos anos de 1700, com a técnica de taipa de pilão. Essa construção representa um dos modelos típicos de moradias rurais paulistas, de quando a cidade de São Paulo ainda era uma vila, com algumas poucas casas de sítio. Olhando aqui a imagem, nós temos a Casa do Butantã naquela época. Lendo a legenda, vocês vão ter mais informações. Então aqui nós temos Casa do Butantã, município de São Paulo, estado de São Paulo, em 2011. A Casa do Butantã, ou Casa do Bandeirante, é um patrimônio histórico da cidade de São Paulo. Ela foi construída há cerca de 280 anos e atualmente faz parte do conjunto de edifícios que é o Museu da cidade de São Paulo. Na outra página, vocês observam outra imagem. Essa imagem é do Centro Histórico do município de Diamantina, estado de Minas Gerais, de 2016. A cidade foi um grande centro de extração de diamante nesse período colonial. E aí nós temos as questões a respeito do que é patrimônio, como nós já viram, eu expliquei para vocês, mas para vocês reforçarem mais um pouquinho, vocês sempre têm que estudar o conteúdo que nós temos aqui na página 62. Aí no caderno de vocês irão responder o que é patrimônio. Aqui a questão 2 é para reunir com o colega. Mas como vocês sabem, nós não estamos tendo aula presencial, então essas questões vocês vão fazer individualmente. Então vocês vão responder as questões que diz a questão A: qual é o nome da construção que você escolheu, quando ela foi construída, onde ela está localizada, por que você escolher essa construção, para que ela é utilizada atualmente, a construção já teve função diferente no passado, porque ela é importante para a comunidade.
comunidade. Então, como eu já disse para vocês, mais uma vez eu repito, a atividade no livro está como em dupla, mas vocês vão fazer individualmente. Escolher uma construção importante da cidade que você mora e responder as questões. Bem, lá do outro lado, como eu já falei da questão do patrimônio natural e do patrimônio, mas vou reforçar aqui, que está mais detalhado no livro, então, meio ambiente é considerado patrimônio público e deve ser protegido para o uso coletivo. Então, na nossa cidade, a gente tem que fazer essa conservação para que o patrimônio não acabe, não é mesmo? Aí nós temos patrimônio natural, é composto de paisagens naturais, da fauna, da flora, dos minerais, entre outros elementos, os quais devem ser preservados pela sociedade. Muitas vezes, as atividades humanas são determinadas e influenciadas pelas considerações naturais do lugar em que a comunidade está inserida. Aqui nós temos a imagem do arquipélago de Fernando de Noronha, que é considerado também um patrimônio natural. Bem, nós temos também o patrimônio histórico, material e imaterial, que eu acabei de falar para vocês. Então, o que é isso? É um conjunto de bens que conta a história de um povo por meio de objetos. Para aí nós temos o que são esses objetos? Bens materiais. E dos saberes produzidos pela humanidade, que são os bens imateriais. Ele é importante para manter viva a memória coletiva de uma sociedade. Aqui tem exemplo dos patrimônios históricos materiais e imateriais. Os materiais, representados por conjuntos arquitetônicos, vestimentas, mobílias, utensílios, armas, ferramentas, meio de transporte, obra de arte, documento, entre outros elementos. Os patrimônios históricos e materiais são costumes, as comidas típicas, as práticas religiosas, as festas, os cantos, as danças, a linguagem, entre outras manifestações artísticas e criativas de um povo. Pode ser transmitido oralmente e são produzidas e modificadas ao longo da história. Então, cada imagem que nós temos nessa página tem a imagem e a legenda. Bem, na página 65 nós temos a questão 3, também que tem um íconezinho. Vocês vão pesquisar também individualmente. Aqui é com o colega, mas também vocês vão fazer individual. Um patrimônio histórico, material e o imaterial da região em que você vive. Aí responder a questão 4. Bem, eu espero que vocês, sempre que dê o conteúdo, vocês fiquem estudando para responder as atividades com sucesso. Até a próxima.